E aí, galera, tudo bem? Como prometido, eu vim aqui trazer a nossa revisão, né? E sem a gente perder muito tempo, bora começar logo pra gente terminar cedo, né? Quanto mais cedo, melhor. E eu acho que essa gravação vai ficar um pouquinho longa, adiantando pra vocês. Mas, bora correr, né? Vai valer mais a pena do que 3 aulas na sala, então, bora lá. Tentar aproveitar isso ao máximo, certo? Então aqui vocês já conseguem ver, né? Destaquei alguns objetivos na nossa revisão, que para mim na prova são os principais. Tá? Não deixando de lado todo o assunto que a gente viu no livro, além dos outros módulos que eu não coloquei, né? Mas do módulo que eu coloquei, as questões que eu coloquei na prova, ou seja, ainda dentro dessa revisão, ainda vão ter conceitos que não estão tão explícitos aqui. Eu acabei ocultando para a gente conseguir ter mais um tempinho. Ainda haverão conceitos que não vão estar totalmente explícitos. Então, para um melhor entendimento e um melhor desempenho em outras avaliações, aconselho que vocês deem uma olhada aí no livro, deem uma estudada pelo livro, além dessa revisão, certo? Mas para a nossa prova, eu destaquei aqui alguns objetivos. Por exemplo, introduzir os conceitos de dinâmica, listar e caracterizar os tipos de força, listar e caracterizar as leis de Newton e compreender os tipos de interação eletrostática e o campo elétrico. Tá? Então, sabendo dos nossos objetivos, vamos lá cumpri-los, né? Chegar até essas nossas metas. Opa, deu algum problema? Agora foi. Desceu demais. Então, vê só. Para começar, a gente tem que se perguntar o que é dinâmica, né? Então, dinâmica é uma área da física que estuda a causa do movimento. Perceba, a causa do movimento. E essa causa, o que seria essa causa, né? Os movimentos, eles só acontecem quando tem uma força atuando sobre alguma coisa. Por exemplo, eu estou com o meu celular aqui. Se eu colocar ele em cima dessa mesinha aqui e não atuar nenhuma força sobre ele, o que vai acontecer? Ele vai ficar parado. Então não tem nenhum movimento até que eu atue uma força sobre ele e tire ele de cima dessa mesinha, certo? Pelo mesmo motivo que ele só está parado aqui porque eu estou segurando ele, porque senão ele cairia, tá? Então a dinâmica é essa área, tá? E força, que é esse conceito que eu estou mostrando para vocês, é o resultado da interação entre dois corpos, tá? Porque eu trouxe essas definições aqui de começo, acho que vocês já estão até chateados de ouvir tanto isso desde o primeiro ano do ensino médio, né? É porque esse conceito ainda é muito confundido, tá? Por exemplo, nós temos aqui alguns tipos de força. Por exemplo, força de atrito, força gravitacional, força de arraste, força elástica, magnética, tensão, empuxo. Isso aqui é um dos nossos objetivos, está lá mais para frente, né? Que a gente vai caracterizar cada uma dessas forças. Mas, como a gente já estudou, vou adiantar um pouquinho esses passos, tá? Da seguinte forma nós vamos adiantar, tá? Assim, vê só. A força de atrito, ela ocorre quando eu estou me movimentando, né? E eu tenho um atrito com o chão, ou seja, eu tenho uma dificuldade de meu pé escorregar dele, e essa dificuldade me faz ter o meu movimento. Nesse caso aqui, onde tem uma mulher esquiando aqui, né? A gente percebe que ela tem um atrito ali com a neve bem baixa, né? Porque ela consegue deslizar sobre a neve. Coisa que não acontece, por exemplo, no nosso dia a dia. Mesmo que a gente vá para uma ladeira onde tem um pavimento de rua, né? Nós não conseguimos deslizar, porque o atrito ali entre as superfícies, a força que o atrito tem nas duas superfícies é muito grande, não deixando a gente deslizar. Porém, a força gravitacional não atua da mesma forma. Por quê? Força gravitacional é aquela força que puxa todo e qualquer objeto para baixo, no caso, para o centro da Terra, né, no nosso caso, não tem necessariamente nada puxando ele para baixo. É simplesmente uma atração por aproximação, tá? Entre dois corpos. É também o exemplo da força magnética, né? Que quando eu pego um ímã e tento puxar alguns metais, ele vem, mesmo que eu não precise encostar o ímã nos metais. Tá?
Então, tem essas forças de contato e forças de aproximação, que eles não precisam de contato para existir, tá bom? Dando continuidade. Por que a força ali é tão importante? Vejam só, a força é o agente físico cujo efeito dinâmico é a aceleração. Então, se o corpo tem aceleração, ele muda sua velocidade, tá? Se ele muda sua velocidade, ele deixa de fazer parte de alguns movimentos ali, ele quebra um dos princípios de uma das leis de Newton, tá? E isso a gente vai ver que é muito importante para nossos estudos. Vocês vão ver que lá no conceito da força da lei de Newton, né? Da lei de Newton, ele inclui a força como um requisito, tá? A gente vai entender um pouquinho melhor quando a gente chegar lá, mas creio que vocês já estejam ligados no que eu estou falando. Então, vê só, a força é de natureza vetorial, a gente já sabe, né? E tudo que é um vetor precisa de um módulo, de uma direção e de um sentido. E, como todo mundo já sabe, novamente, a unidade de medida da força é sempre o Newton, que é sempre equivalente, né, a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Newton ou quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é a unidade de medida de força, tá bom? Nós vamos ter alguns problemas, né, que é quando a gente vai para a parte de somar vetores. Alguns problemas entre aspas, né? A gente tem que saber como é que soma vetores para poder conseguir resolver as nossas questões. Então, para isso, eu coloquei aqui uma notinha de relembrando. Relembrando o quê? A soma vetorial. Tá? Dando uma revisitada ali o que é um vetor, nós temos aqui, o vetor é representado por uma setinha, né? Nós temos aqui, onde o tamanho dele é o módulo, né? Esses pontilhados aqui é a reta de apoio, ou seja, é nessa direção que o meu vetor está, sobre essa reta de apoio, e o meu sentido é dado por essa setinha que está aqui em azul. Tá? Temos mais aqui que destacar esses dois pontinhos, né, em vermelho que eu coloquei aqui, onde o pontinho onde não está a seta é a origem do vetor e o pontinho onde está a seta é a extremidade dele. Então, como é que a gente soma vetores? É só ligar a extremidade do primeiro com a origem do segundo e assim sucessivamente. E para a gente descobrir a resultante no final, é só ligar a origem do primeiro com a extremidade do último. Faltou aqui, desculpa, daqui a pouco eu incluo. Com a extremidade do último. Ok? Então, vê só. Coloquei alguns vetores aqui. Eles estão bagunçados, esses 4 vetores. Um em preto, um em azul, em verde e em cinza ali, bem fraquinho. Eles têm suas direções, eles têm seus sentidos e estão todos bagunçados. Como é que eu somo esses vetores? Essa é a questão. Então, para somar vetores que estão na mesma direção, ou seja, sobre a mesma reta de apoio, ó, note que essa reta de apoio é na horizontal. Desse outro vetor aqui também é na horizontal. Então, eles estão sobre a mesma reta de apoio. Por quê? Eu posso pegar esse vetor aqui e colocar ele extremidade do primeiro, ó, com a origem do segundo. Então, eu posso ligar eles aqui. Lembrando que quando eu pego esse vetor, ele vem do mesmo jeitinho. Então, eu vou só transferir ele daqui. Deixa eu fazer isso. E vou colocar ele na extremidade do próximo. E assim eu faço com os demais vetores, tá? Já tinha feito isso aqui, mas só para mostrar a vocês, tá? Então, vê só. Peguei o vetor preto, ele já está na mesma posição. Liguei com o azul, extremidade do azul com a origem do verde, extremidade do verde com a origem do cinza. E liguei todos os vetores. Para fazer a soma é bem simples. Ó, qual é a soma de vetores que estão na mesma direção? É só somar eles. Se eles estão na mesma direção, é só literalmente somar. 1 mais 2, 3. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, agora eu tenho um vetor aqui, ó. Tá de verde, mas não confundo esse daqui, tá? Que tem um módulo de 3 newtons. E aqui descendo, ó, eu tenho um vetor que tem 3 mais 1, um total de
4 newtons. Então percebam que ao ligar esses dois vetores aqui, extremidade do primeiro, a origem do segundo, a gente forma um triângulo retângulo, não é isto? Ao formar um triângulo retângulo, como é que eu faço a soma dos vetores? É só eu pegar a origem do primeiro com a extremidade do último. Esse meu vetor R aqui é a soma dos meus 4 vetores que estavam aqui em cima. E agora, como é que eu faço essa soma? Para eu descobrir esse lado do triângulo retângulo, esse lado é a hipotenusa, então eu deixo a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, está aqui. O cateto, esse cateto aqui mede 3 newtons, já, então 3 ao quadrado, esse aqui mede 4, 4 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado 16, 9 mais 16 é 25, tirando a raiz quadrada fica 5. Então esse meu vetor R tem módulo de 5 newtons nessa direção, nesse sentido. Certo? Vejam, quando eu tenho vetores na mesma direção, é bem simples de somar. Certo? Quando eu tenho vetores em direções diferentes, já começa a ter umas dorzinhas de cabeça, né? E começa a entrar algumas fórmulas maiores. Por exemplo, quando dá um triângulo retângulo, é bem de boa. É só você pegar a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas, se você precisar formar uma soma desse tipo e não der um triângulo retângulo, você vai ter que acrescentar uma coisinha aqui. Você vai ter que acrescentar 2 vezes os catetos vezes o cosseno do ângulo. Vê? Que complicação. Cara, não precisa disso. Sabe o que é que você faz? Você tem que fazer decomposição de vetores. Como é que faz isso? Para que eu faço isso? Vejam só. Galileu, ele fez os estudos e percebeu que quando eu tinha esse vetor inclinado aqui que a gente descobriu R, ele é a mesma coisa de eu somar esses dois vetores, 3 e 4 aqui. Então ele percebeu que vetores que estão inclinados ou forças que eu aplico em direções inclinadas, digamos assim, com o horizonte, por exemplo, eu posso decompor elas em 2 outras para que facilite elas no meu cálculo, tá? Por exemplo, na decomposição de vetores, vou trazer para esse exemplo aqui de baixo agora, tá? Eu tenho uma força F que está fazendo 45 graus com o horizonte, então ela está um pouquinho inclinada, certo? Eu não quero calcular com vetores inclinados. Eu estou pegando só um vetor aqui, né, nesse caso. Mas eu não quero calcular com vetores inclinados. O que eu preciso? Eu sei que quando eu tenho um vetor inclinado, eu posso decompor em 2 outros. E aí eu faço o quê? Eu faço com que, partindo da origem desse aqui, ó, eu pegue um vetor na horizontal para mim e um vetor na vertical. Contanto que, quando eu somar eles, dê o resultado desse meu vetor que eu tinha inicialmente, certo? Por exemplo, como é que eu sei o final, como é que eu sei a resultante da soma de vetores? Tá aqui. A origem do primeiro com a extremidade do último. Então eu vou colocar 2 vetores onde a origem do primeiro esteja com a origem do vetor que eu quero e a extremidade do meu último vetor esteja com a extremidade do último que eu quero. Então assim eu formo 2 vetores que estão... quando eu somar eles dois, né, esses 2 vetores em verde aqui, quando eu somar eles dois, o meu resultante vai ser F. Tá? E para isso, eu nomeio eles. Percebam que, mais uma coisa, né, desculpa, nós formamos aqui, nesse caso, um triângulo retângulo. Para facilitar, eu poderia colocar outros vetores aí que não formassem um triângulo retângulo. Mas como o triângulo retângulo é uma fórmula bem mais simples de resolver, eu utilizo ela. Tá? E como tem bastante relações, eu prefiro utilizar ela. Então, vê só. No triângulo retângulo, F é quem? Eu vou colocar aqui em cima. F é a hipotenusa. Nesse triângulo retângulo, meu vetor verde aqui na horizontal é quem? Meu vetor verde na horizontal é o cateto adjacente. Meu vetor verde na vertical é o meu cateto oposto. Porém, na vertical, eu sempre coloco quem? Para cima, eu sempre coloco quem? Y, né? Então, ó, se o meu vetor resultante era F, aqui eu vou colocar F de Y. Esse vetor na horizontal eu vou colocar F de X, porque na horizontal eu sempre coloco X, né? Então percebam, ó,
F de x e o cateto oposto são a mesma coisa. Hipotenusa e força, e essa força resultante aqui, é a mesma coisa. Cateto adjacente e força em x é a mesma coisa, certo? Então, percebam uma coisa. Lembram de alguma relação do triângulo retângulo onde relaciona hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente e ângulos? Eu lembro. Sabe quais são? E elas são bem tranquilas de lembrar. Vê só. Eu não queria mostrar essa parte aqui agora para não chocar muito vocês. Mas é a seguinte. O seno, olhem para cá primeiro, tá? Ó, o seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Sabe como eu lembro isso? Eu coloco seno, cosseno e coloco coca. Aqui, coca. Dividido sempre pela hipotenusa. Então fica bem tranquilo de eu lembrar. Tá? O seno sempre está relacionado com o cateto oposto e o cosseno sempre com o cateto adjacente. Porém, quem é o cateto oposto? F de y. Tá aqui. Só reescrevi, né? Quem é a minha hipotenusa? F. Aqui embaixo. Quem é o meu cateto adjacente? F de x. Tá aqui. E quem é a minha hipotenusa? F. Só reescrevendo. Aí é o seguinte, ó. Deixa f de y. Você não sabe quem é f de x e quem é f de y. Então deixa ele sozinho. Você normalmente sabe quem é o valor de f, que você já tinha esse vetor inclinado, né? Deixando f de x e f de y sozinho, a gente faz regra de 3, né? Meio pelos extremos. Desculpa, meio pelos extremos, não é regra de 3. Fica assim. F de y vezes u, f de y, e f vezes o seno, f vezes o seno. Eu não tinha colocado o θ aqui, mas coloquei, né? Fica subentendido, tá? Desculpa aí, pessoal. E, fazendo meio pelos extremos aqui também, nós ficamos com uma coisa parecida. F de x é igual a f cosseno de θ, tá? Não decorem essas fórmulas. Sempre desenhe o triângulo retângulo. Por quê? Se o ângulo que me fosse dado fosse esse ângulo aqui, vocês vão perceber que por ser 45 graus vai dar igual, né? Porque, ó, para chegar aqui é mais 45 graus para formar 90, né? Mas ele ia formar outro ângulo diferente aqui, ó. Outro triângulo. Desculpa, ficou meio troncho, né? Não precisava subir tanto. Mas aí, o cateto oposto ao ângulo, ó, seria f de x. E o cateto adjacente ao ângulo seria o f de y. É diferente, ó. Aqui está totalmente o contrário. Então, dependendo do ângulo que a questão lhe der, essa fórmula pode trocar. Então, para não decorar essa fórmula, sempre desenhe o triângulo. Por favor. Bora lá. Continuando, né? Essa formulinha foi o que a gente encontrou para esse triângulo. E aí, como é que eu resolvo essa questão a partir de agora? O valor de f é dado. E aí é só encontrar o seno do ângulo. O seno dos ângulos mais comuns, senos e cossenos, né? Dos ângulos mais comuns são dados por essa tabelinha, que é bem fácil de decorar, né? Coloca seno, cosseno, 30, 45, 60. Aí coloca 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide todo mundo por 2 e sai colocando raiz quadrada em todo mundo. Tá? Mas, professor, por que não ficou raiz quadrada aqui? Ah, qual é a raiz quadrada de 1, minha gente? 1, né? Raiz quadrada de 1 é 1. Então, tem uma raiz quadrada aqui, só que eu já extraí ela. Como raiz quadrada de 2 é um número aproximado, eu não vou resolver esse valor. Vou deixar a raiz de 2, tá bom? Então, bora lá. Com isso, a gente consegue resolver tudo. Por quê? A partir de agora, a gente só vai ter vetores na horizontal e na vertical, e volta a ser um caso como esse que a gente já tinha respondido. Certo? Então, bora lá. Creio que vocês tenham entendido essa parte aqui, então fica bem óbvio, né? Dando continuidade. As leis de Newton e suas aplicações. Então, todo mundo conhece que as leis de Newton são separadas em 3, né? E aí, creio que vocês já saibam até as definições e tudo mais. Mas vamos dar uma revisitada nesses conceitos para refrescar nossa memória, certo? Então, bora lá. Primeira lei de Newton diz assim: se um corpo está parado, ele tende a ficar parado até que uma força atue sobre ele. Lembra lá do conceito de força que eu estava falando? Que tem tudo a ver com as leis de Newton? Então, vê só. Um corpo está parado. Ele vai ficar parado até que outra força atue nele. Da mesma forma, tem um outro postulado que é o seguinte: se um corpo está em movimento uniforme, ou seja, ele está com sua velocidade lá constante,
ele tende a ficar nesse estado até que uma força atue sobre ele. Por exemplo, nesse caso aqui, na inércia, né? Ele desconsidera todo e qualquer tipo de atrito. Atrito Desculpa, fugiu a palavra da cabeça. Atrito com o solo e atrito com o ar também. Vocês sabem que existe atrito com o ar, né? Então, por que ele desconsidera esse tipo de atrito? O atrito é o que mesmo, minha gente? Deixa eu só voltar aqui rapidinho. O atrito é o que mesmo? Uma força. Se é uma força, tem uma força atuando sobre o corpo. Se tem uma força atuando sobre o corpo, não é mais inércia. Certo? Então, é bem óbvio. Ele desconsidera o atrito porque o atrito é uma força. E no próprio postulado diz, quando uma força atua sobre ele, ele deixa de... ele pode perder, né? Ele pode perder esse estado que ele estava, por exemplo, parado ou em movimento. Tá? Então, bora lá. Traduzindo isso aqui, né? Para algo mais... Epa! Peraí, que agora bugou. Foi. Traduzindo isso aqui para uma forma mais fácil de ser visualizado, né? É o seguinte. Quando as forças atuantes sobre um corpo resultam em zero, ou seja, quando a gente faz a soma de todas as forças que estão atuando ali, tá? Percebam que o corpo não precisa não ter força para estar em inércia. Tá? Por exemplo, se eu segurar de novo a minha mesinha aqui, tá? Estou segurando ela aqui e ela está, digamos que parada. Notemos que ela não está totalmente parada. Mas tem algumas forças que estão atuando sobre ela, e a gente já conversou até um pouco sobre isso. Por exemplo, a força gravitacional está puxando ela para baixo. Mas aí tem uma força na minha mão que está empurrando ela para cima. E isso faz com que ela fique parada. Ou seja, a força que a gravidade está puxando para baixo é a mesma força que eu estou aplicando para cima. Então, se eu tenho uma força para cima, digamos de 1 newton, que é muito para esse caso, tá? E uma força puxando para baixo de 1 newton, quer dizer que eu tenho um para cima, um para baixo, e no total é zero. A força resultante nesse corpo é zero, então ele está em equilíbrio. Tá? Como ele está parado, a velocidade dele é zero, ele é um equilíbrio estático. Mas se ele estivesse se movendo em uma velocidade constante, ele seria um equilíbrio dinâmico de movimento, né? Que a gente estava vendo lá em cima. Então, com isso a gente encerra a primeira lei. A segunda lei é o princípio da dinâmica. Ele relaciona as forças que atuam com o corpo sempre são proporcionais à sua massa e à sua aceleração. Então tá bem tranquilo aqui, ó. A soma de todas as forças, isso aqui é o sinal de somas infinitas, né? Um somatório de forças, vai ser igual à força resultante, que é a força total que está atuando sobre aquele corpo, vai ser sempre igual à massa vezes a aceleração. Note que a força resultante e a aceleração são vetoriais, né? Então, para a aceleração você também vai ter uma direção, um sentido e um módulo, ok? Essa formulinha aqui já está bem esbanjada, né? E na nossa prova está bem de boa, não se assustem com isso não, tá? Terceira lei, princípio de ação e reação. Tá? Para o princípio de ação e reação, acho que vocês já também estão ligados, que é para toda força que surge na natureza, ou seja, uma ação, surgirá uma força de reação. Ou seja, quando eu bato em uma parede, por exemplo, empurro ela, me escoro nela, digamos assim, melhor. O que acontece? Nem eu me movo, nem a parede se move. Só um segundo. Espera ainda. Valeu que não está se acabando de rir. Quando eu me escoro em uma parede, nem a parede se move, nem eu fico me mexendo, né? Então tem um equilíbrio ali. O que está acontecendo? Eu estou aplicando uma força sobre a parede e a parede está aplicando uma força sobre mim, tá? E aí, essa força, elas se equilibram e estão em corpos diferentes, né? A minha força está atuando sobre a parede e a parede está atuando sobre a minha mão. E aí, a gente percebe que como as forças estão atuando em corpos distintos, isso também é uma das preocupações da lei de ação e reação, do princípio da ação e reação, é que
o par ação e reação estejam em corpos diferentes. Se o par ação e reação estiverem atuando sobre o mesmo corpo, na verdade, eles não são um par de ação e reação. Tá? Ou seja, ação e reação só é ação e reação quando atua em corpos diferentes. Tá? Essas leis de Newton vão estar bem aplicadas ali na parte de quando a gente estiver analisando como as forças estão atribuídas em alguns casos. Tá? Que vai ser agora, logo em seguida. Então, vê só. Nós temos alguns tipos de forças que são mais específicas, né? A gente utiliza bastante elas. Uma delas é a força-peso. E a gente utiliza ela bastante, de verdade. E qual é essa, né? É sempre... quais são as características dela? Desculpa. Ele sempre puxa o objeto pela força gravitacional. Por exemplo, a Terra. A Terra sempre puxa os objetos pela força gravitacional, que é o nosso G, que a gente conhece por G, né? Força gravitacional. Aproximadamente aqui, na Terra, né? A força gravitacional ou a aceleração gravitacional que é nosso G, mede aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Porém, né? Algumas questões, para ser mais exato, utiliza 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas, professor, eu vou usar 10 ou vou usar 9,8? Depende da questão. A questão vai lhe dizer. Se a questão não lhe disser, utilize 10. Mais fácil de calcular. Tá? Mas, normalmente, ela vai lhe dizer esse valor. Ok? Então, pelo princípio da dinâmica ali que a gente viu na segunda lei, né? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Deixa eu colocar os vetores, né? Que eu não coloquei. Tá? E aí, a gente faz uma relação. Quando um corpo está somente caindo, qual é a força que está atuando sobre ele? A força resultante. É somente o peso. Tá? Então, ó, a força resultante virou o peso. E qual é a aceleração quando esse corpo está caindo? É somente a gravitacional. Então, eu estou substituindo somente. Ó. E aqui eu encontro a minha fórmula para calcular a força-peso. Força-peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Tá? Bem de boa, né? Já a força normal, é outra força, tá? É sempre perpendicular, uma de suas características é que ela é sempre perpendicular à superfície de apoio. E é o equilíbrio da força exercida sobre a superfície. Ou seja, vou voltar para um exemplo, né? Meu celular, aqui em cima dessa mesinha, está fazendo uma força sobre a mesinha. Mas aí a mesinha está fazendo uma força sobre ele. Por quê? Porque nenhum dos dois estão se mexendo. É o caso que eu falei da parede, né? Então, ó, como nesse caso as duas forças estão atuando sobre o bloco, ou seja, o peso está puxando o bloco para baixo e a normal está empurrando o peso para cima, o objeto para cima, o nosso bloquinho aí para cima, são duas forças que têm direções opostas, mesmo módulo, porém estão no mesmo corpo, não é um par de ação e reação. Fiquem atentos a isso, tá bom? Então, vê só. A força normal sempre é perpendicular ao plano, ou seja, faz um ângulo de 90 graus com o plano. Tá? Então, é isso. Ó. A força normal está jogando o objeto para cima, nesse caso aqui, e ela sempre faz um ângulo de 90 graus com o plano. Certo? Fiquem atentos a isso também. Força de atrito, nós já conversamos um bocado dela, né? A resistência ao movimento devido às rugosidades da superfície. Ou seja, vejam os ossinhos aqui do meu dedo, né? Vocês percebem que eles têm, até nos de vocês aí vocês conseguem perceber também, que eles têm algumas regiões baixas e umas regiões altas, né? Então, digamos que são duas superfícies que vão entrar em contato, tá? E aí, o que vai acontecer? Essas duas superfícies, ó, os ossinhos têm dificuldade de se mexer um com o outro. Quando a gente olha para qualquer superfície que seja, com um microscópio, por exemplo, a gente vai ver que as superfícies, por mais lisas que elas sejam, sempre tem um pouquinho de rugosidade. Então, ela tem uma dificuldade de deixar alguma coisa deslizar nela. E é por isso que a gente consegue andar no chão, por exemplo. É por esse tipo de rugosidade que a gente consegue andar no chão. Coisa que não acontece, por exemplo, quando a gente tenta andar sobre o gelo. Por quê? O gelo já é uma superfície mais lisa, ele tem menos rugosidade, digamos que é a palma da minha mão. Então, a minha mão aqui, ó, mesmo que ela tenha muita rugosidade, né, que é essa parte mais alta e mais baixa, eu ainda consigo deslizar bem tranquilo, tá? Então, como é que a gente calcula a força de atrito? A força de atrito é dada por essa letrinha aí, grega, né, Mi,
vezes a força normal. Veja, já começa a ligar uma na outra, já começa a sofrer. O pobre sofre, né, minha gente? Então, ó, para você saber a força de atrito, você precisa saber a força normal. E a força normal, você precisa saber a força peso, porque a força normalmente é a força peso que está sobre a superfície, né? Nesse caso aqui, ó, a força peso está puxando aqui para baixo, né? Então, ó, tem algum peso que está sobre a superfície. Essa força normal é proporcional a esse peso que está sobre a superfície, tá? Note que a força normal vai ser igual a, quando a gente decompor a força peso aqui, né, ó, uma parte em y na mesma direção de n, essas duas vão ser proporcionais. Digamos que aqui vai ser p de y e uma p de x, que vai ser a que vai puxar o bloco para baixo, tá? E aí, se esse bloco aqui tiver, ele considerar o atrito, né? O atrito vai estar puxando ele para cima. É sempre um movimento contra. Desculpa. É sempre uma força contra o movimento, uma resistência ao movimento. Então, se ele está tentando cair aqui nessa direção, né? A de atrito vai estar puxando ele para cima, sem querer deixar que ele desça nessa ladeira, tá bom? Então, tem mais um caso aqui que eu tenho colocado, né? Por exemplo, se um bloco estiver sobre um plano com 60 graus, qual vai ser a minha força de atrito? Vê só, para a minha força de atrito, a força normal é tranquilo de calcular. Mas esse mi aqui, se não for dado, é difícil de calcular. Brincadeira, eu peguei vocês. Ó, o mi é bem de boa também de calcular. Ó. O mi sempre vai ser igual à tangente do ângulo que esse plano faz. Tá? E aí, ó, eu coloquei novamente aqui, completando aquela tabelinha que a gente tinha visto lá em cima de cosseno e seno, né? Seno e cosseno, com os ângulos de 30, 45 e 60, eu coloquei a tangente aqui, ó. Então, para a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1, tangente de 60, raiz de 3. Tá? Então, vê só, nesse caso, como mi é igual a tangente de θ, θ é 60 graus, que é esse ângulo aqui, né? A tangente de 60 é raiz de 3, então mi é igual a raiz de 3, onde raiz de 3 é aproximadamente 1,73333, né? Então, mais ou menos assim que a gente pode calcular o valor de mi. Normalmente, esse mi pode ser dado na questão, tá certo? Mas dessa forma aqui você também consegue calcular. E deixando uma diquinha aqui para vocês, né? Não queria dizer nada não, mas se fosse vocês eu ficava atento nisso aí. Bora lá. Para finalizar esses tipos de força, nós temos a força elástica, que eu, como falei, decidi deixar um pouquinho de lado, mas para a gente calcular ela é mais ou menos assim. O bloco está parado aqui, tem uma mola ele, eu puxo essa mola e essa mola vai mover o meu bloquinho ali. Então essa mola, primeiramente, ela se esticou para poder mover esse bloco. Então, para a gente calcular a força elástica, vai ser igual a essa K, que é uma constante, igual a esse Mi aqui, né? Só, porém, com valores diferentes. É bem parecido com esse Mi, vezes quanto essa mola esticou. Tá? E a tração é aquela onde a gente viu que tem os cabos. Tá? Cordas esticadas movem objetos, não é verdade? Por exemplo, se eu amarro uma corda em um carro, e aí eu puxo essa corda, o carro, se eu tiver muita força, eu vou conseguir mover esse carro. Ou se eu amarro dois carros por uma corda, eu consigo puxá-los, né? Um ao outro. E aí isso está acontecendo somente por conta da atração. Ou seja, cordas esticadas exercem força. Tá? E aí a gente viu como é que elas atuam, né? Por exemplo, tem dois blocos aqui, né? E uma corda que está puxando. Então, bora dizer que esse bloco está se movendo para cá com uma velocidade. Então, vai ter uma tração, que é a corda não deixando esse bloco se mover muito, e vai ter uma tração que está puxando esse bloco para cá. Então, ó, a tração está ocorrendo aqui, lembrando que essa força de tração, essa e essa, são iguais, né? Elas duas são iguais. Porque se é a mesma corda que está esticada, as forças são iguais, né? A corda está esticada puxando de um lado, ela vai estar puxando do outro lado da mesma intensidade, tá? Com isso, a gente encerra os nossos dois primeiros módulos aí, né? E já vamos partir para as interações eletrostáticas e campo elétrico. Adianto para vocês que já estamos bem próximo do fim aqui. Eu não pretendo me reter muito
até resumir bastante essa parte. Deixa eu colocar meu computador para carregar, que ele está no limite. Um segundo. Opa, botão errado. Pronto, agora podemos ir. Então, ó, interações eletrostáticas e campo elétrico. Para entender essa parte aqui, a gente tem que ter esses conceitos aqui bem refrescados da memória, né? Ou seja, a carga elétrica é o valor Q sempre se conserva, ou seja, eu não perco carga para o meio, tá? Quando a gente está em um sistema isolado, normalmente nós vamos adotar sistemas isolados, né? Então fica bem fácil, você não vai ter perda, então é só você olhar o que é que tinha antes, que vai ser a mesma coisa que vai ter depois no total, né? Porém ele vai estar ali distribuído, a gente vai entender isso, vai estar distribuído entre os corpos que tiveram interação ali, certo? E o valor da carga, né, de qualquer portador de carga é sempre o valor de E. É sempre o valor da carga de um elétron. A carga elementar. É 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Coulombs é a unidade de medida de carga. Tá bom? Então, com isso, a gente vai para os tipos de interações. Nós temos a eletrização por atrito, nosso primeiro caso, né? E é bem tranquilo. Eletrização vem de eletrizar. Eletrizar é trocar cargas ali, tá? E por atrito, atrito é o quê? É quando tem contato entre as superfícies. Então eu vou pegar dois corpos, por exemplo, uma camisa e um vidro, ou um pano e um vidro. Estou limpando um vidro. O que é que está acontecendo? Eu estou atritando as duas superfícies, o pano e o vidro. Então eles vão trocar elétrons ali. Eles vão trocar cargas, tá? Vou tirar essa palavra elétrons por enquanto. Eles vão trocar cargas. E essa carga vai ser trocada por meio de eletrização por atrito, certo? E é bem de boa, né? A questão é a seguinte. Tem corpos que têm facilidade de doar elétrons, ou seja, de perder elétrons. E tem outros corpos que têm facilidade de ganhar elétrons, eles precisam de elétrons. Então, é literalmente uma questão de eu tenho sobrando e você está precisando. Se a gente chegar perto aqui e alguém fizer um movimento entre eu e você, a gente vai ter um atrito e eu vou doar minhas cargas para você. Você vai receber minhas cargas. Notem que nada vai ser perdido. O que eu tinha sobrando, eu vou doar para você. Você vai possuir isso agora. Tá? Por exemplo, aqui nós temos algodão e vidro, né? Onde o vidro tem facilidade de perder cargas e o pano tem facilidade de ganhar cargas, certo? Desculpa. E aí, quando eu atrito eles, né? Eu pego o pano e assim, eu percebo que o meu bastão fica carregado positivamente. Por quê? Porque ele perdeu elétrons é negativos, então ele ficou mais positivo do que negativo. E o pano, como o outro perdeu elétrons, esse ganhou elétrons. Então, se ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, que são os positivos e negativos, agora ele ganhou mais elétrons, que são os negativos, então ele fica negativo, certo? Então é bem tranquilo. A eletrização é isso, é só você saber, desculpa, por atrito é isso, né? É só você saber quem tem facilidade de doar, quem tem facilidade de receber, tá? Eletrização por contato. Note que agora eles vão se encostar, sim, mas eles não vão friccionar um com o outro, eles não vão ter um movimento com o outro, tá? A questão é o seguinte, bora dizer que eu pego duas esferas aqui, uma carregada negativamente nesse caso, mas poderia ser positivamente também, e uma neutra. Aí eu vou e encosto elas duas. O que acontece? A que está carregada negativamente vai tender a passar para a outra. Por quê? Se a outra não está com, digamos, né? As forças, as cargas negativas, elas tendem a se repelir. Cargas positivas tendem a se repelir. Cargas iguais, no geral, tendem a se repelir. Então, ó, as cargas, esse corpo A aqui, que está com cargas, que é igual a esse corpo aqui, né? Negativas, ele tende a sempre colocar essas cargas negativas para o mais longe possível. E aí, quando ele tem chance de passar para outro corpo, isso vai acontecer, com certeza. Então, aí a carga negativa vai distribuir um pouquinho também para o B. Vai toda a carga negativa para o B? Não. Por quê?
Porque ele vai tender ao equilíbrio. Ele vai tender a se distribuir ali igualmente para os dois. Tá? E aí, quando eu separo essas duas cargas, eu não tenho mais uma carga negativa e uma neutra. Eu tenho as duas negativas, nesse caso, tá? Porque uma era neutra e uma era negativa. Se esse daqui estava igualzinho, né? O total de cargas nele era zero. Quando a gente somava as positivas e negativas. Se ele ganhou negativo, ele vai ficar mais negativo, né? Então, como é que a gente calcula esse valor, professor? É bem tranquilo. Você vai pegar a quantidade de carga de A, ó, nesse final aqui. Vai ser igual à quantidade de carga de B, que vai ser igual a você olhar para o começo delas. Qual era a quantidade de cargas que tinha no corpo A? Esse daqui, deixa eu apagar, que está na frente da letra, né? Qual é a quantidade de cargas que tinha nesse corpo A? Vai ser alguma coisa negativa, isso eu tenho certeza, porque ele está negativo, né? E qual era a quantidade de carga que tinha em B? Provavelmente zero, porque ele está neutro, né? Então, quando a gente somar esse daqui, vai dar um número negativo. Bora dizer algum valor aqui. Digamos que esse daqui está com 10E, que é a carga elementar, né? Isso não é C, isso é E. Assim. Eita. 10E. Então, ó, eu vou ficar com menos 10E, que é da minha carga primeira, mais 0, que é do meu B, dividido para 2. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar exatamente menos 5E. Ou seja, no final, tanto A ficou com menos 5E, quanto B ficaram com menos 5E de carga, certo? E para finalizar, a gente vai dar uma olhada no campo elétrico. Lembrando que tem outros tipos de eletrização, aconselho bastante vocês darem uma olhada no livro, porque aqui essas são as principais para a nossa avaliação, certo? E para finalizar, nós vamos olhar para os campos elétricos. O campo elétrico, desculpa. Campo elétrico é a região perto de uma carga, onde outra carga for colocada, ela vai sentir a força. Nós vimos aqui que cargas iguais tendem a se repelir e cargas diferentes tendem a se aproximar. Mas isso é para qualquer distância? Não. Próximo de uma carga, sempre tem uma região ali onde ela vai puxar ou empurrar outras cargas. Essa região que está próximo dela é chamada de campo elétrico. Tá? Por exemplo, eu coloquei aqui em cinza, ó, um vetor que está indo em direção à carga positiva, então essa carga aqui é negativa. E é aqui, ó, eu coloquei em verde, uma carguinha, pontinho verde, né, que está se afastando. Então essa carguinha aqui com certeza é positiva, porque ela está sendo expulsa, né? E essa região aqui em azul é todo o campo elétrico, onde essa carga vermelha puxa ou empurra outras cargas. Tá? Se tivesse uma carga aqui fora, ela não iria puxar, porque ela está fora do campo elétrico. Tá bom? E aí, para finalizar, nós temos as linhas de campo. Né? As linhas de campo são linhas que sempre ficam tangentes à direção do campo elétrico e sempre saem, prestem atenção nisso aqui, tá? Sempre saem da carga positiva para a negativa. Então, as linhas de campo são sempre assim, elas sempre saem da carga positiva para a negativa e acontece desse tipo. Se tivesse, por exemplo, duas cargas positivas, o que era que ia acontecer? As cargas não iam nem de uma para outra, elas iam se afastar. Aqui no meio ela ia ficar neutra, porque uma empurra para um lado e empurra para o outro, a carga que está aqui no meio vai tender a ficar paradinha, né? E aí, as forças, ó, tendem a se repelir. E assim sucessivamente, tá? Em todos eles. O desenho está meio estranho, né? Outra coisa que acontece também é quando uma carga é muito maior que a outra. Porque é assim, por exemplo, nesse caso aqui, né? A positiva, digamos que ela vale 10E. E a negativa, ela vale menos 1E. Já que é negativa, né? Então, ó, a diferença entre eles é grande. Quer dizer que a positiva está jogando, está puxando cargas ao redor dela com força de 10E, e aí a outra só pode receber essa força de 1E somente. Uma carga elementar, né? Então, ó, vai ter uma parte que vai ser desperdiçada, digamos assim, vai ser jogada fora, não vai para nenhuma carga, tá certo? E aí vocês têm que ficar atento, porque se aparecer alguma imagem assim, você já sabe que uma delas duas é a maior. A que está recebendo tudo vai ser a menor, e a que está jogando fora é a maior. Nesse caso, A é maior que B, tá bom? Então, pessoal,
Era isso que eu tinha programado aqui pra gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida é só mandar as perguntas aí. E é isso. Amanhã a gente se vê lá. Tchau, tchau. E um cheiro.